E se o maior erro da sua vida não fosse o fim da sua história, mas o começo de um reencontro que mudaria tudo? Desde os tempos antigos, o coração humano vive dividido entre permanecer ou partir, obedecer ou seguir o próprio caminho. Jesus contou uma história simples, mas profunda, uma história que atravessou séculos porque fala de todos nós. Um pai tinha 2 filhos, e naquela casa, embora houvesse abundância, nem todos estavam verdadeiramente presentes. O filho mais velho permanecia nos campos, fiel, disciplinado, obediente. Já o mais novo vivia inquieto. Seu corpo estava ali, mas seu coração ansiava pelo mundo além das colinas. Ele observava os viajantes que passavam pela estrada e sonhava com liberdade, autonomia e uma vida sem limites. Até que um dia ele decidiu transformar seu desejo em palavras. Diante do pai, com voz firme mas imatura, disse: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Naquela cultura, esse pedido era devastador. Equivalia a dizer: para mim você já morreu. O silêncio tomou conta da casa. O pai não discutiu, não gritou, não puniu. Com o coração ferido, ele dividiu tudo o que tinha. E poucos dias depois, o filho mais novo partiu. Levou consigo bens, ouro e sonhos. E foi para uma terra distante. No início, tudo parecia perfeito. Havia festas, riso, excessos e pessoas ao redor. Enquanto havia dinheiro, havia companhia. Mas o tempo passou, os recursos acabaram. E com eles, desapareceram os amigos. Então, veio a fome. Uma grande crise atingiu aquela região e o jovem começou a passar necessidade. Sem alternativas, aceitou trabalhar cuidando de porcos. Ali, na lama, com o estômago vazio, ele desejava comer a comida dos animais, mas ninguém lhe dava nada. O filho de uma boa casa agora estava completamente quebrado. E foi naquele fundo de poço que algo mudou. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai, se lembrou do pão, se lembrou da dignidade e disse a si mesmo: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele não pensou em direitos, não exigiu posição, não pediu herança de volta. Apenas decidiu voltar e começou a longa caminhada de retorno, pesada, marcada pela culpa e pelo arrependimento. Enquanto isso, o pai fazia o que sempre fez. Todos os dias olhava para o horizonte, e quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Não esperou explicações, não aguardou pedidos, ele correu. Algo impensável para um patriarca daquela época. Correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou. O jovem tentou falar: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu e ordenou: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Façam uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Enquanto a música tocava e a casa se enchia de alegria, o filho mais velho retornava do campo. Ao ouvir a festa, ficou indignado. Ele se recusou a entrar e disse ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca transgredi e nunca me deste uma festa. O pai respondeu com ternura: filho, tudo o que tenho é teu. Mas era necessário alegrar-se, porque teu irmão estava morto e reviveu. A história termina sem dizer se o filho mais velho entrou na festa, porque Jesus deixou essa pergunta em aberto. Ela não era apenas sobre 2 irmãos, mas sobre todos nós. Alguns se afastam indo para longe, outros permanecem perto, mas com o coração distante. No centro dessa história não está o erro do filho, mas o amor de um pai. Um pai que respeita escolhas, permite partidas e nunca deixa de esperar. E se hoje você for o filho que partiu ou o que ficou, saiba de uma coisa: o pai ainda está olhando para o horizonte, e quando você decidir voltar, ele continuará correndo em sua direção.